Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marques, da disciplina de Física, tá? Então, vamos iniciar aqui mais uma aula para o primeiro ano, tá? Este conteúdo que eu vou introduzir agora é um conteúdo que segue que dá continuidade a tudo que a gente viu na semana passada, tá bom? Que é movimento uniforme, tá bom? E para lembrar, né, movimento uniforme é justamente aquele movimento que ocorre a uma velocidade constante, né, e que, portanto, possui uma aceleração zero. Tá bom? Na aula passada, nós resolvemos 3 problemas envolvendo movimento uniforme. Então, nesta aula, nós vamos dar continuidade à nossa listazinha de exercícios. Tá? Então, é importante que nessa primeira etapa a gente resolva muitos problemas, que é para justamente contribuir na fixação dessas ideias que nós estamos aí conhecendo. Tá bom? Então vamos aqui, dar continuidade aqui ao problema P4. Tá? Nós vimos o P1, P2 e P3. P4 diz assim, um carro de Fórmula 1 desloca-se a velocidade constante, tá? Portanto, movimento uniforme, chega a percorrer uma distância de 1.200 metros no intervalo de tempo de 0,5 minutos. Nos trechos de alta velocidade, determine a velocidade do carro, né, em metros por segundo e aqui em quilômetros por hora. Então, vamos aqui, pessoal. Nós vimos na aula passada, né? Nós já vimos aí, na aula passada, tá? Problema P4. Que velocidade é o quê? É a distância dividida pelo intervalo de tempo, tá? Isso é a maneira que a velocidade ela é definida, tá bom? Distância dividida por intervalo de tempo. Nesse problema aqui, foi dito que o carro de Fórmula 1 ele percorre uma distância de 1.200 metros, tá? Em um intervalo de tempo de 0,5 minutos. Em um intervalo de tempo de 0,5 minutos. Nós sabemos que em 1 minuto nós temos 60 segundos, né? Então, 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, 0,5 minutos, que é a metade de 1, né? É a metade de 1 minuto, é igual a 30 segundos. Tá? É igual a 30 segundos. Pois bem, então, se temos a distância em metros e o tempo também e o tempo em segundos, então nós já conseguimos diretamente resolver o item A, que é a velocidade em metros por segundo. Como é que vai ficar isso aqui? Velocidade é distância dividido pelo intervalo de tempo. Isso aqui vai ficar 1.200 metros, né? Dividido por 30 segundos. Podemos cancelar esse zero com esse. Vai ficar 120 dividido para 3, que vai dar igual a 40 metros por segundo. 40 metros por segundo. Pronto. Bem, agora ele quer saber, olha só, ele quer saber essa velocidade em quilômetros por hora, né? Em quilômetros por hora. Para isso, nós temos que passar esse valor aqui para quilômetros e esse valor aqui, que está em minutos, nós temos que passar para horas, tá? O que seria uma coisa bastante chata, que aqui ficaria 1,2 quilômetros, só que aqui ficaria um número fracionado de horas, tá bom? Então, para a gente fugir das frações, deixa eu explicar para vocês uma maneira, tá? Uma maneira que nos permite converter quilômetros por hora em metros por segundo, tá? Vou explicar aqui uma maneira que nos permite converter quilômetros por hora em metros por segundo e vice-versa, tá? Metros por segundo em quilômetros por hora. Que neste caso aqui é o que a gente quer saber, né? Transformar metros por segundo em quilômetros por hora e quilômetros por hora em metros por segundo. Então, para isso, eu quero que vocês acompanhem uma coisa aqui, tá? Vamos supor que eu tenho uma velocidade aqui, de 36 km por hora, tá? 36 km por hora. Isso aqui, 36 km por hora, significa dizer que eu percorro 36 km a cada hora. Em 1 hora, eu percorro 36 km. Acontece que 36 km em metros corresponde a 36 mil metros, porque cada quilômetro possui 1.000 metros. E 1 hora, se eu quiser transformar em segundos,
Daí é só lembrar de uma coisa, né? Por exemplo, eu sei que em 1 hora nós temos 60 minutos, né? E eu também sei que em cada minuto nós temos 60 segundos. Portanto, em 1 hora nós temos 60 minutos que possuem 60 segundos, né? 60 vezes 60 dá 3.600. Então, 1 hora é igual a 3.600 segundos. Tudo bem? Pronto, então eu posso substituir aqui, ó. Em vez de 1 hora, eu vou colocar aqui, ó, 3.600 segundos. Bem, eu já estou vendo aqui, ó, que eu posso cancelar 2 zeros em cima com 2 de baixo. Vai ficar 360 dividido para 36. 360 dividido para 36, tá? Isso aqui vai dar igual a 10 metros por segundo. Agora eu queria que você observasse uma coisa. Veja só. Todas essas igualdades que eu coloquei aqui significam, tá? No final das contas, elas dizem que o quê? Que 36 km por hora vai ser igual a 10 metros por segundo, né? 36, deixa eu colocar aqui. 36 km por hora é igual a 10 metros por segundo. Pronto. Agora suponha uma coisa, tá? Isso aqui é uma equivalência, né? Se eu tenho 36 km por hora e eu quero passar para 10 metros por segundo, numericamente, se eu tenho 36 e quero passar para 10, então isso aqui, ó, nós temos que dividir isso aqui por 3,6. Por outro lado, tá? Por outro lado, se eu tenho o valor 10 e quero passar para 36, então aqui, ó, nós vamos ter que multiplicar por 3,6. Então, pronto. Isso aqui, pessoal, multiplicar metro por segundo, tá, por 3,6 nos leva ao valor do quilômetros por hora. E dividir o quilômetros por hora por 3,6 nos leva ao metro por segundo. Então, ó, se eu estou em metros e quero ir para quilômetros, então aqui, ó, eu vou multiplicar por 3,6. Se eu estou em quilômetro e quero metros, então aqui eu vou dividir por 3,6. Tá? Então agora fica fácil o nosso problema, né? Porque o que é que o item B quer? O item B quer saber a velocidade em quilômetro por hora, né? Eu já sei que é 40 metros por segundo a velocidade, né? 40 metros por segundo, tá? Se eu quiser em quilômetros por hora, é só pegar esse aqui e multiplicar por 3,6. Tá bom? Que é aqui, ó. De metros para quilômetros, multiplica. Então, pessoal, isso aqui vai nos dar, né? 3 vezes 40 dá igual a 120, né? Isso aqui vai dar igual a... Deixa eu ver... 32, 120 mais 32, isso aqui vai dar igual a 150. Não, pessoal, desculpa. 40 vezes 3,6, isso aqui dá igual a 144. Tá? 144, o quê? Quilômetros por hora. Tá? 144 quilômetros por hora. Tá? Porque aqui, ó, você também pode fazer o seguinte, veja só. 10 metros por segundo não é igual a 36, né? Então, 40 metros por segundo vai ser 4 vezes 36, tá certo? Que nos leva aqui a 144 quilômetros por hora. Então, essa é a velocidade do nosso carro de Fórmula 1. Tá bom? Então, ó, podemos colocar aqui um OK na nossa questão P4 e seguir para a nossa questão P5, tá bom? Pronto. A questão P5, ela diz assim, tá? Juquinha prometeu à sua mãe que estaria em casa às 10h30, né? Às 10 horas e 30 minutos da manhã. O garoto foi visto sair do ginásio às 10h25 sobre uma bicicleta que se deslocava a uma velocidade constante de 5 metros por segundo. Sabendo que sua casa fica a 3 km de distância, pergunta-se, né,
Quanto tempo o garoto levará para chegar em casa? Então, ó, vamos aqui, tá bom? Deixa eu explicar aqui essa P5, que é para a gente entender bem. Então, a P5 ela diz o seguinte, tá? O item A. Então, P5. Nós temos aqui o ginásio, né? O ginásio. Qual é o horário que Juquinha sai do ginásio? Às 10 horas e 25 minutos. Tá? E ele vai para onde? Ele vai para a casa dele. A casa dele, né? Casa. E qual é o horário que ele tem que chegar na casa dele? O horário que ele deveria, tá? Deveria chegar era às 10h30, porque foi o horário que ele prometeu para a mãe dele. Tá? Que ele prometeu para a mãe dele. Ele falou para a mãe dele que chegaria às 10h30, né? Que ele deveria. E depois nós vamos calcular o horário que ele chegou. Tá? O horário que ele chegou. Vamos lá. Então aqui, ó, quanto tempo o garoto levará para percorrer, né, para chegar em sua casa? Então, é dito que a distância entre o ginásio e a casa dele é 3 quilômetros. 3 quilômetros. E a velocidade com a qual ele saiu do ginásio, tá? É posto aqui que ele saiu a 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Então, ó, temos que velocidade é o quê? Distância percorrida dividido por intervalo de tempo. Tá? Nesse caso, nós queremos o quê? Queremos o intervalo de tempo, porque nós queremos saber quanto tempo Juquinha, né? Quanto tempo Juquinha gastou para sair do ginásio e chegar em casa. Eita, foco ruim da gota, viu? Pronto. Então vai ficar, ó, ΔT igual a distância dividido pela velocidade. Essa distância aqui, pessoal, ó, vejam só. Essa distância aqui, que está em quilômetros por hora, nós vamos passar para metros, tá? Porque nossa velocidade ela já está em metros por segundo. Então, ó, esse 3 quilômetros é, na verdade, 3.000 metros. Tá? E dividido por 5 metros por segundo. Então, isso aqui, ó, 3.000 dividido para 5, tá? Isso aqui vai dar igual a 600 segundos, né? Isso aqui vai dar igual a 600 segundos. Isso aqui, pessoal, é só você lembrar de uma coisa, né? Nós sabemos que 60 segundos não corresponde a 1 minuto, né? 600 segundos é 10 vezes 60. Portanto, isso aqui é igual a 10 minutos. 10 minutos. Então, ó, se ele saiu às 10h25 e gastou 10 minutos para chegar em casa, tá? Então, o horário que ele chegou em casa foi às 10h35. Então, foi às 10 horas e 35 minutos. Tá bom? Às 10 horas e 35 minutos. Então, aqui a gente já mata as duas questões. O primeiro é quanto tempo o garoto levará para chegar em casa. Aqui 600 segundos, né? Que é igual a 10 minutos. E qual é o horário que ele chega? Se ele se atrasou, claro, né? Se ele se atrasou, sim, né? Pois chegou às, né, 10 horas e 35 minutos. Onde ele deveria ter chegado, né, às 10h30, como havia prometido para a mãe dele. Pois bem, maravilha. Então, vamos seguir aqui, tá? Então, P5 também está feita. Vamos seguir aqui para P6, tá bom? Questão P6. P6 já coloquei um OK aqui, mas a gente não fez ainda. Vamos lá. A P6 diz assim, ó, um carro parte de uma cidade A para uma cidade B, distante 800 km. Na primeira metade do percurso, o móvel desloca-se a uma velocidade de 80 km por hora, ao passo que, na segunda metade, a velocidade é de 100 km por hora. Qual a duração da viagem? Qual a duração da viagem? Bem, esse problema aqui é bem interessante, porque, ó, veja só uma coisa. Temos aqui problema P6. P6. É dito aí, né, que o carro, tá?
o carro ele sai de uma cidade A, tá? Sai de uma cidade A em direção a uma cidade B, em direção a uma cidade B, que é distante 800 quilômetros de A. Só que aí ele diz o seguinte, ele diz que na metade do percurso, a viagem ela é feita a uma velocidade de 80 quilômetros por hora. Na primeira metade, né? Vou colocar aqui V1. Tá? E na segunda metade, tá? Vou colocar V2, ela é percorrida a uma velocidade de 100 quilômetros por hora. 100 quilômetros por hora. Só que, veja só, você há de convir que se a distância total entre A e B é 800, então a primeira metade, tá, vai ser 400. Tá? E a segunda, tá, de maneira lógica, também vai ser 400. Então, ó, se ele quer saber o tempo total da viagem, então nós só precisamos determinar o quê? Quanto tempo ele gastou na primeira parte e quanto tempo ele gastou na segunda parte. Então, ó, como é que isso vai ficar? Sabemos que velocidade é distância dividido por intervalo de tempo. Se queremos o tempo, tá? Então vai ficar ΔT igual a D dividido por V. Então, ó, vamos lá. Na primeira parte, né, o ΔT1 é igual a distância, tá? Distância da primeira parte, que é 400 quilômetros, dividido pela velocidade, que aqui, ó, é 80 quilômetros por hora. 400 dividido por 80, isso aqui dá igual a 5 horas. Tá? Dá igual a 5. Na segunda metade, né? Na segunda, vou colocar aqui, ó, ΔT2, a distância que ele percorreu também é 400. E o tempo, tá? O tempo não, a velocidade na qual ele percorreu esses segundos 400 quilômetros foi 100 quilômetros por hora. Aqui vai ficar, né, 400 dividido para 100. Isso aqui, de maneira rápida, nós encontramos 4 horas. Né? Poderíamos muito bem cancelar esse zero com esse zero. Tá? 2 em cima com 2 embaixo, ficaria 4 dividido para 1, que dá 4. Pois pronto. Então, ó, o tempo total, vou colocar aqui, ó, o ΔT total é igual a quem? Ao ΔT1, a distância da primeira, ao intervalo de tempo gasto na primeira metade, mais o intervalo de tempo gasto na segunda metade. Então, a distância total vai ser 5, distância não, tempo total, 5 mais 4, isso aqui dá igual a 9 horas. Então, 9 horas foi o quê? Foi o tempo gasto, tá, por este automóvel para sair da cidade A e ir até a cidade B. Tudo bem? Bem, pessoal, então é isso, tá? Para esse vídeo, eu acredito que já está bom, para ele não ficar muito comprido, não muito extenso, tá bom? E depois que vocês assistirem aqui, tá? Tentem fazer a atividade também vai ser dessa lista. E serão problemas que serão bem semelhantes a esses, que, como eu falei, é para vocês irem fixando este conteúdo. Tá ok, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!